E aí, existe outras coisas, tem um outro aspecto do Splunk, que quando a gente está falando de objeto de conhecimento, eles são chamados de KOs, tá? Knowledge Objects. Então, quando a gente está falando desse cara especificamente, o que acontece? Tem um negócio chamado de colisão de nome. Então, pense o seguinte: Stanza é uma forma de você realizar uma configuração dentro de um tipo de arquivo. Então, vamos supor o seguinte: você tenha lá dentro do seu arquivo props.conf uma instância chamada Rafael. Só que você criou isso não é no app, sei lá, no app default, que é o search. Porém, você foi lá e criou outra instância chamada Rafael em outro app que você criou, certo? Então, o nome do app é teste e você criou uma instância lá dentro do props.conf chamada Rafael. O que que acontece? Quando o Splunk ele sobe, ele está rodando, tudo que é relacionado a props, ele coloca dentro de um arquivo só. Então, o que, que vai acontecer? E aí, a gente discute também precedência, e esse é um tópico para a gente discutir na parte de administração. O que, que vai acontecer? Ele vai trazer todo mundo. Ele vai falar, opa, peraí. Ele faz um merge, tá? Então, ele mescla as informações. Se no aplicativo do Rafael lá, no search, ele tiver 4 informações, e no teste, né, Rafael também, ele tiver 3 informações, se elas forem diferentes, o Splunk vai olhar e falar assim, isso daqui eu posso utilizar, eu vou colocar no do Rafael, que é o primeiro, né, pensando na ordem léxica aqui. Ah, mas se ele tiver uma informação diferente, ela nem vai ser adicionada ao arquivo props.conf aqui. O que, que vai acontecer? Dependendo do caso que você fez no segundo aplicativo, ela nunca vai aparecer. Mas por que, que não aparece? Porque você criou a mesma instância. Você criou uma configuração idêntica. Ela pode até ser diferente, mas ela tem o mesmo nome. Tá? Então, isso você vai ter um negócio chamado de colisão de nome. Outra coisa importante, se você está usando convenção de nome, usa convenção de nome para criar objeto de conhecimento também. Porque, por exemplo, se você utilizar baseado nesse tipo de coisa aqui, ó, Acme Web PCI, você pode até ser mais verboso, deve, né? Acme Web PCI non-prod, produção. Você pode ter um Acme AV prod, homologação, dev. Por quê? Se você precisar criar instâncias para fazer configuração, desprezo de log ou qualquer outra coisa, o que, que acontece? Fica muito mais fácil. Qual a probabilidade de você ter colisão de nome quando você está fazendo uma convenção de nome? É baixa. Agora você coloca num aplicativo lá, numa instância do próprio.com para fazer uma transformação de dado, por exemplo. Você chama ela de teste 1. Aí a outra fala, teste 1 também, porque, putz, não vou esquecer. Aí você coloca teste 1 de novo. Ou coloca teste. Aí teste de novo, teste de novo. O que, que vai acontecer? Vai sempre dar colisão de nome, e aí o Splunk vai aplicar a ordem léxica ali, e vai falar assim, cara, quem que eu tenho que olhar primeiro? É esse aqui? Ok. É isso que ele vai fazer. E aí tem outro ponto que a gente vai discutir. E depois, quando a gente for falar aqui no grupo mesmo, a gente aqui na comunidade, a gente vai falar só de precedência. Porque precedência é uma coisa que traz muita confusão para todo mundo. Porque precedência é um assunto complexo. Né? Você tem precedência em tempo de armazenamento e precedência em tempo de consulta. Então é um pouquinho mais chato de se trabalhar. Mas é excelente. Se você tiver com isso afiado na cabeça, é muito prático de utilizar. Tá?